Atrás do Sol, algo brilhou. Uma pequena luz, quase engolida pelo clarão da nossa estrela, apareceu nas imagens da sonda LASCO, da missão Solar and Heliospheric Observatory da NASA. E ali estava ele de novo, o 3I Atlas, o visitante interestelar, que desapareceu por semanas e que agora ressurge em meio ao brilho mais intenso do Sistema Solar. Essas novas imagens, divulgadas nas últimas horas, reacenderam uma onda de teorias e debates. Alguns dizem que ele mudou de forma. Outros juram que está se movendo de maneira diferente do previsto. Há quem acredite que a NASA teria apagado frames ou que a ausência temporária do Observatório Solar Dynamics Observatory, o SDO, seria suspeita. Teve até quem apontasse quedas de internet globais como sinal de uma atividade associada ao 3I Atlas. Mas o que há de verdade nisso tudo? O que realmente mostram as imagens da LASCO? E por que o reaparecimento desse objeto, justamente agora, durante a conjunção solar, tem causado tanta especulação e confusão online? Hoje, nós vamos desmistificar tudo. Vamos falar sobre o que as sondas viram, o que a NASA confirmou e o que é pura ilusão causada pela física da luz e dos instrumentos. Vamos entender por que o 3I Atlas parece sumir e reaparecer nas imagens e o que está por trás das distorções que tanto alimentam o imaginário coletivo. E claro, vamos falar também sobre o limite entre a curiosidade legítima e o sensacionalismo que transforma dados reais em histórias improváveis. Prepare-se, esse episódio vai conectar fatos, hipóteses e as novas imagens do 3I Atlas, o objeto mais misterioso do espaço moderno. E até o final, você vai entender o que é mito, o que é dado científico e o que ainda permanece sem explicação. Mas antes de mergulhar nessa análise completa, aproveita para se inscrever aqui no canal, compartilhar e deixar o like neste vídeo, porque hoje a gente vai além das manchetes e entra no coração do mistério. O que o 3I Atlas realmente fez atrás do Sol? Quando as novas imagens do 3I Atlas foram captadas pela sonda LASCO, da missão Solar and Heliospheric Observatory, o que parecia ser apenas um registro técnico rapidamente se transformou em combustível para uma enxurrada de teorias. Um ponto de luz surgiu próximo à borda do Sol, pequeno, tremulante e envolto em ruído. Bastou isso para que centenas de vídeos e postagens começassem a circular, afirmando que o objeto estava mudando de curso, piscando e até se desintegrando diante das câmeras. As sequências foram reproduzidas quadro a quadro, ampliadas até o limite do pixel. Alguns garantiram enxergar contornos metálicos. Outros disseram ter percebido uma mudança súbita na velocidade. E logo vieram as alegações mais ousadas, a de que o 3I Atlas estaria realizando uma manobra ativa desviando-se da rota prevista pela NASA. Mas o que essas imagens realmente mostram? A LASCO observa o Sol através de um disco que bloqueia sua luz direta, permitindo visualizar a coroa solar e tudo o que se move ao redor. É um ambiente visualmente extremo, onde partículas carregadas e radiação intensa criam artefatos de imagem o tempo todo. Linhas verticais, flashes e faixas luminosas que cortam a tela sem aviso. Esses efeitos não são mistérios. São parte da operação normal de um coronógrafo que trabalha sob bombardeio constante de partículas energéticas. Mesmo assim, muitos desses efeitos foram interpretados como se fossem mudanças reais na estrutura do 3I Atlas. A cada frame em que o brilho parecia variar, surgia uma nova explicação mirabolante. Quando o ponto de luz desaparecia momentaneamente, surgiam teorias sobre censura de dados. Quando reaparecia, diziam ser um sinal inteligente. Mas nada disso resiste à análise técnica. As imagens são autênticas e mostram exatamente o que deveriam mostrar. Um cometa ativo passando atrás do Sol.
visível apenas como um reflexo difuso no limite da detecção. Não há indício de desvio nem alteração de velocidade fora do previsto. A variação de brilho é explicada pelo próprio ajuste automático de exposição da sonda. Quando a radiação solar aumenta, o sensor reduz o tempo de captura. Quando diminui, o sensor aumenta novamente. Esse processo cria a ilusão de que o objeto some e reaparece, como se piscasse no espaço. Os que ampliaram exageradamente as imagens acabaram reforçando ainda mais o engano. Ao ultrapassar o limite de resolução, o ruído eletrônico do sensor se transforma em formas geométricas, quadrados, linhas, artefatos que o olho humano tende a interpretar como estruturas sólidas. Mas são apenas pixels tentando representar o nada. A ausência temporária de imagens de outras sondas, como o Solar Dynamics Observatory, também foi usada para sustentar especulações. De fato, o SDO está em manutenção desde setembro, um procedimento normal para um observatório com mais de 15 anos de operação. Não há qualquer indício de censura ou de ocultamento de dados. E a coincidência entre o período de observação do 3I Atlas e pequenas falhas na internet mundial não passa disso. Coincidência. Eventos técnicos e astronômicos podem acontecer ao mesmo tempo. Isso não significa que estejam conectados. O mais curioso é que, mesmo diante de tantas explicações racionais, o fascínio persiste. O 3I Atlas não é apenas um ponto de luz, é um símbolo do desconhecido. Ele vem de fora, desafia nossas expectativas e desperta o instinto humano de buscar sentido no improvável. Cada ruído, cada brilho distorcido, vira um convite à imaginação. E talvez seja justamente esse contraste entre o rigor da ciência e o mistério que as imagens evocam que faz o 3I Atlas continuar tão presente nas conversas, mesmo quando está invisível para a Terra, porque, enquanto o Sol o esconde, as teorias continuam. Foi a partir do dia 21 de outubro que o rumor começou a ganhar forma. Um texto publicado em fóruns internacionais afirmava que o 3I Atlas havia se adiantado em relação à posição prevista nos dados da NASA. Segundo essa publicação, o objeto estaria a cerca de 15 minutos de arco à frente da posição esperada, o equivalente a mais de 1 milhão de quilômetros. Para quem não é da área, isso soou como uma prova clara de aceleração artificial. Mas para quem conhece a dinâmica orbital, o número soou improvável. A alegação dizia que o desvio teria sido observado no exato dia da conjunção solar, quando o 3I Atlas estava invisível para telescópios terrestres, completamente oculto pelo brilho do Sol. Em outras palavras, o suposto erro de posição foi medido sem observação direta. Os dados utilizados vinham de extrapolações matemáticas e não de novas medições. Mesmo assim, a história se espalhou como fogo em mato seco. Influenciadores, canais de vídeo e até alguns blogs especializados passaram a repetir que o 3I Atlas estava se movendo sozinho. As manchetes falavam em ajuste de curso, aceleração ativa e até em propulsão controlada. Poucos se deram ao trabalho de conferir o detalhe essencial. Não havia nenhuma nova atualização de efemérides oficiais, nem pela NASA, nem pela Agência Espacial Europeia. O suposto desvio também foi associado a uma queda de 26% no brilho do objeto. Mas essa variação é perfeitamente compatível com o comportamento esperado de um cometa se afastando da luz solar direta. O brilho de um corpo coberto de gelo muda com a rotação, com a densidade do jato e com a posição da sonda observadora. Não é sinal de propulsão, e sim de física térmica, simples e natural. Os cientistas consultados foram unânimes. Nenhuma evidência de manobra ativa foi detectada. E se realmente houvesse um desvio da ordem de 1 milhão de quilômetros, seria impossível passar despercebido pelos sistemas automatizados de rastreamento. Os observatórios monitoram objetos desse tipo com precisão milimétrica.
Bastaria uma pequena mudança na trajetória para acionar alertas em várias bases de dados astronômicos. Nada disso aconteceu. Ainda assim, a história ganhou vida própria. Vídeos foram editados com gráficos distorcidos, comparando posições incorretas e simulando uma aceleração impossível. Alguns chegaram a sobrepor trilhas de ruído das imagens LASCO, tratando-as como rastros de impulso. O público, vendo tudo isso apresentado como análise técnica, naturalmente se dividiu entre a dúvida e o fascínio. Mas há uma explicação simples para toda essa confusão. Durante o período da conjunção solar, nenhum telescópio terrestre consegue observar o 3I Atlas. As únicas fontes disponíveis são simulações e dados preditivos baseados na gravidade. Se alguém ajusta mal essas simulações, o resultado é um deslocamento ilusório, uma diferença entre o cálculo pessoal e o dado oficial. Foi isso que ocorreu. Uma interpretação equivocada tratada como descoberta. A hipótese da manobra ativa nasceu, portanto, de um erro de extrapolação. E como acontece em tempos de informação instantânea, o rumor viajou mais rápido do que qualquer cometa. A cada compartilhamento, ganhava novos detalhes, novas provas, novas imagens editadas. Em poucas horas, o que era apenas uma suposição se transformou em certeza para milhares de pessoas. O que torna esse episódio tão interessante é que ele revela algo maior do que o próprio 3I Atlas. Mostra como a curiosidade coletiva e o desejo por explicações extraordinárias podem distorcer até os dados mais simples. Enquanto os telescópios permaneciam em silêncio, a internet completava as lacunas, com criatividade, mas sem método. E é nesse vazio entre o que sabemos e o que queremos acreditar que surgem os mitos modernos do espaço. O 3I Atlas, escondido atrás do Sol, virou uma tela em branco onde cada um projeta seu próprio mistério. 3I Atlas já começava a se afastar do caminho do Sol. No início de novembro, o 3I Atlas finalmente reaparecerá. Durante semanas, ele havia estado invisível, escondido na parte mais brilhante do céu, onde nenhum telescópio da Terra poderia enxergá-lo. Mas mesmo fora do alcance dos observatórios terrestres, uma câmera permaneceu de olho nele o tempo todo. A LASCO, a bordo da sonda Solar and Heliospheric Observatory, da NASA e da Agência Espacial Europeia. As novas imagens revelaram o 3I Atlas emergindo lentamente da borda solar, um ponto pálido e difuso voltando à cena, ainda cercado pela poeira e pelos ventos intensos da coroa solar. Era a confirmação de que ele seguia em sua rota normal. Nenhum salto, nenhuma aceleração, nenhum movimento fora das leis conhecidas. A manobra ativa não existia. Com o retorno à visibilidade, os principais observatórios voltaram a medir sua posição com precisão. Os dados do Minor Planet Center e do Jet Propulsion Laboratory mostraram que o objeto mantinha a trajetória prevista até a casa da quarta casa decimal. A diferença entre o esperado e o observado era tão pequena que poderia ser explicada por qualquer variação natural de jato de gás. Era, literalmente, o comportamento típico de um cometa, mas se a trajetória era comum, a aparência não era. Nas novas imagens, o brilho do 3I Atlas parecia mais suave, envolto por uma névoa luminosa que se expandia rapidamente. Os astrônomos interpretaram isso como sinal de aumento de atividade, resultado do intenso aquecimento sofrido durante sua passagem pelo periélio, no fim de outubro. Parte de sua superfície havia sublimado, liberando jatos de dióxido de carbono e pequenas quantidades de água. Nada anormal, mas visualmente impressionante. Ainda assim, alguns olhos mais atentos notaram outro detalhe: a mudança na direção da cauda. Nos registros de julho e agosto, ela apontava na direção do Sol, o que se chamou de anticauda. Agora, em novembro, ela havia se invertido, formando uma cauda tradicional, estendendo-se para longe do Sol. Essa transição, prevista pela física cometária,
Foi confirmada por telescópios nas Ilhas Canárias e pelo Observatório Keck, no Havaí. Mas para o público leigo, parecia algo novo, quase milagroso. O cometa virando ao contrário. E foi essa simples mudança de perspectiva que reacendeu o debate. Alguns voltaram a afirmar que a inversão era sinal de controle. Outros citaram a coincidência com o feriado de Halloween e as postagens de Avi Loeb, que mencionava a possibilidade teórica de uma manobra de Oberth, como se o 3I Atlas estivesse usando o Sol para ganhar impulso. Mas o próprio Loeb, em entrevistas recentes, reforçou. Tratava-se apenas de uma hipótese conceitual, não de uma afirmação. Ele deixou claro que nenhum dado até o momento sugere origem artificial. A ciência, mais uma vez, se manteve no chão dos fatos. Os observatórios confirmaram que o brilho, a posição e a velocidade do 3I Atlas estavam dentro das previsões. As pequenas variações visuais eram resultado do comportamento normal de um corpo aquecido, perdendo massa e interagindo com o vento solar. Enquanto isso, as imagens processadas pela sonda LASCO continuavam sendo divulgadas, mostrando com detalhes o cometa emergindo por trás do Sol, intacto, seguindo sua viagem para fora do sistema solar. O que realmente impressiona é o nível de coincidência entre os cálculos e a realidade. Mesmo a centenas de milhões de quilômetros de distância, conseguimos prever sua rota quase com perfeição. E isso reforça algo essencial. O espaço pode ser misterioso, mas não é caótico. Os fenômenos mais estranhos ainda obedecem às leis da física, mesmo quando parecem desafiar nossa intuição. O 3I Atlas continua sendo um objeto fora do comum. Mas o que faz dele um mistério não é o sobrenatural. É o fato de ser real, mensurável e ainda assim diferente o suficiente para confundir os olhos e acender a imaginação. Enquanto as imagens voltavam a ser captadas com nitidez, os espectrômetros começaram a revelar algo que, mais uma vez, reacendeu as dúvidas. O 3I Atlas, além de sua trajetória impecavelmente natural, possuía uma assinatura química diferente de qualquer outro cometa observado até agora. E é aqui que a história ganha um novo tom. Os instrumentos do telescópio Keck, no Havaí, e do telescópio espacial James Webb registraram emissões intensas de níquel e cianeto, mas quase nenhuma presença de ferro. Esse detalhe parece técnico, mas é extraordinário. Em praticamente todos os cometas do sistema solar, ferro e níquel aparecem juntos, numa proporção previsível. No caso do 3I Atlas, o ferro simplesmente não está lá. A ausência desse elemento é tão incomum que, além dele, apenas ligas de níquel, fabricadas industrialmente, em processos controlados, exibem esse tipo de composição. O astrofísico Avi Loeb comentou que esse tipo de anomalia merece atenção especial, pois pode indicar processos físico-químicos que não ocorrem naturalmente ou que ainda não compreendemos totalmente. Outros cientistas, no entanto, sugerem que há explicações naturais possíveis. O calor extremo do periélio poderia ter vaporizado seletivamente o ferro, deixando o níquel em evidência. Ou talvez o cometa tenha se formado em uma região interestelar rica nesse metal, num ambiente muito diferente do que conhecemos no nosso sistema. Mesmo assim, o mistério se aprofundou quando os dados indicaram que apenas 4% da massa total do 3I Atlas é composta por água. Isso é pouco, muito pouco, para um corpo que deveria ser basicamente gelo. Cerca de 87% é dióxido de carbono e outros 9% monóxido de carbono. Uma composição que faz dele mais parecido com um corpo rochoso ativo do que com um cometa convencional. Essa assinatura química faz o 3I Atlas parecer, ao mesmo tempo, familiar e completamente alienígena. Além disso, as emissões de gás observadas formam um padrão curioso. Um jato central concentrado de níquel, cercado por um halo mais difuso de cianeto.
As imagens mostram que o níquel se mantém próximo do núcleo, enquanto o cianeto se dispersa em torno dele, formando uma espécie de pluma dupla. É uma simetria rara, quase perfeita, bela e estranha. Essa configuração levou alguns pesquisadores independentes a propor algo ousado. E se o níquel estivesse sendo produzido por um processo semelhante ao industrial, conhecido como reação de carbonila, usado na Terra para purificar metais? Isso exigiria condições de temperatura e pressão muito específicas, improváveis, mas não impossíveis no ambiente extremo de um corpo interestelar. O resultado seria exatamente o que vemos: concentração de níquel puro e liberação de compostos gasosos como o cianeto. Por outro lado, análises mais conservadoras argumentam que não há necessidade de recorrer a processos artificiais para explicar o fenômeno. A simples exposição prolongada à radiação interestelar, ao longo de milhões de anos, poderia alterar a superfície de um corpo gelado, criando uma química incomum. Em outras palavras, o 3I Atlas pode ser apenas um arquivo cósmico de condições que não existem mais. Um pedaço de outro sistema estelar, preservado no gelo e na rocha desde antes da formação da Terra. Mas o que intriga os cientistas é a soma de tudo isso. Um objeto com comportamento estável, composição atípica, jatos direcionados e uma cauda que mudou de sentido. Cada uma dessas características, isoladamente, seria explicável. Mas juntas, elas formam uma sequência de coincidências improváveis demais para serem ignoradas. É por isso que o 3I Atlas continua na lista de vigilância de todos os observatórios ativos. Não por medo, mas por curiosidade. Afinal, o cosmos não costuma repetir padrões à toa. E quando algo foge ao esperado, é porque talvez esteja tentando nos contar algo novo, mesmo que em silêncio, soprando mistério no vazio. Enquanto os telescópios apontavam novamente para o céu, uma notícia inesperada chegou à comunidade científica. O 3I Atlas havia se tornado o primeiro objeto interestelar da história a ser incluído em uma campanha oficial de observação da Rede Internacional de Alerta de Asteroides. O anúncio foi feito no dia 21 de outubro de 2025, durante a conjunção solar do objeto, o período em que ele estava oculto atrás do Sol e não podia ser observado diretamente. A iniciativa, apoiada pelas Nações Unidas, marcou um ponto de virada na forma como o mundo encara ameaças e oportunidades vindas do espaço. Desta vez, o alvo não era um asteroide perigoso, mas um visitante de outro sistema estelar. O comunicado oficial dizia: os cometas apresentam desafios únicos para medições astrométricas precisas. O objetivo da campanha é desenvolver métodos para aprimorar a observação e a análise de cometas atípicos, começando pelo 3I Atlas. Entre 27 de novembro de 2025 e 27 de janeiro de 2026, observatórios de vários continentes participarão da campanha, trocando dados em tempo real para medir com precisão inédita a trajetória e a atividade do 3I Atlas. Antes disso, um workshop internacional foi agendado para o início de novembro, reunindo astrônomos e engenheiros de agências espaciais de todo o mundo. A motivação vai além da curiosidade científica. Como destacou o Minor Planet Center, os cometas podem exibir comportamentos complexos, caudas que mudam de direção, brilho variável e ejeções assimétricas de gás que dificultam prever suas órbitas com exatidão. Com o 3I Atlas, o desafio é ainda maior. Um objeto vindo do espaço interestelar, com composição anômala e um histórico repleto de coincidências. Entre os especialistas envolvidos está a Viloeb, que havia enviado às Nações Unidas um livro branco, em parceria com os pesquisadores Omer Eldad e Gershon Tenenbaum. Nesse documento, eles argumentam que objetos como o 3I Atlas
devem ser monitorados de forma colaborativa, não apenas por curiosidade científica, mas como uma precaução existencial. A ideia é simples, mesmo que as chances de uma origem artificial sejam mínimas. O impacto potencial de estar certo é grande demais para ser ignorado. Essa é a essência de um evento do tipo cisne negro, algo improvável, mas com consequências enormes. E é por isso que o 3I Atlas foi elevado ao status de observação prioritária. Durante os próximos meses, a rede global de telescópios buscará sinais de qualquer alteração inesperada, fragmentações, desvios, novas emissões ou o surgimento de objetos menores próximos à sua rota. A inclusão do 3I Atlas em uma operação oficial da ONU é histórica. Nunca antes um corpo vindo de fora do sistema solar havia sido monitorado sob um protocolo de defesa planetária. Isso mostra que a humanidade começa, pouco a pouco, a se preparar para lidar com o desconhecido, não apenas reagindo, mas observando com propósito. Nos bastidores, centros de monitoramento na Europa, nos Estados Unidos e na Ásia ajustam sensores, calibram antenas e testam softwares de rastreamento. Telescópios robóticos aguardam o momento exato para registrar o cometa em alta resolução. Cada ponto de luz será medido, cada variação de brilho será analisada. Tudo em busca de uma resposta simples. O 3I Atlas está apenas passando. Ou veio com um propósito. Mas ao contrário do que dizem os boatos, não há medo. O tom da campanha é de fascínio, de cooperação global diante de algo que ultrapassa fronteiras e ideologias. Um lembrete de que, diante do desconhecido, a humanidade ainda pode agir como uma só. Depois de tantos meses de especulações, gráficos e teorias, o 3I Atlas agora se afasta do Sol. Ele sobreviveu ao calor extremo, às ejeções solares e ao escrutínio de milhares de telescópios. Atrás de si, deixa um rastro de poeira e perguntas. O mundo científico respira, mas não em alívio, em admiração, porque mesmo depois de todo o esforço, ainda não temos todas as respostas. As imagens mais recentes mostram o 3I Atlas reduzindo seu brilho gradualmente, enquanto segue em direção às fronteiras do sistema solar. Sua trajetória é previsível, mas o fascínio que ele causou, não. Poucos objetos no céu conseguiram unir tanta atenção, da comunidade científica às redes sociais. E talvez seja justamente isso que o torna único. Um corpo solitário, vindo do espaço interestelar, capaz de despertar o mesmo tipo de emoção que há séculos inspirava mitos e religiões, só que agora, diante de câmeras de alta resolução e supercomputadores. Durante sua passagem, o 3I Atlas nos mostrou várias faces. Uma anticauda que virou cauda, um brilho que oscilava entre o comum e o inexplicável. Uma química que desafia nossos modelos de formação e, por fim, a mobilização global de cientistas, governos e observatórios, tentando decifrar um visitante que nem sequer pretende ficar. As teorias mais ousadas falaram de sondas interestelares, manobras de propulsão e até de um suposto comportamento inteligente. Mas, no fim, o que temos é algo ainda mais profundo. Um enigma natural que nos força a olhar para cima e admitir o quanto ainda ignoramos. Não há sinais claros de tecnologia, nem indícios de controle. Mas também não há monotonia. O 3I Atlas é talvez o lembrete mais elegante de que a fronteira entre o comum e o extraordinário é apenas uma questão de perspectiva. Porque é justamente nas anomalias que a ciência avança. Cada dado estranho, cada curva fora da previsão é uma porta aberta para o desconhecido. E quando olhamos para o 3I Atlas, não estamos apenas estudando um objeto gelado, estamos estudando a nós mesmos. A curiosidade que nos move, a vontade de entender, de questionar, de imaginar. Enquanto a sonda JUICE, da Agência Espacial Europeia, e os telescópios da Terra continuam monitorando sua trajetória, a pergunta que fica é simples, mas irresistível. O que mais pode estar vindo de fora?
Talvez o 13 Atlas não seja uma mensagem, mas um ensaio cósmico. Uma amostra do que acontece quando o desconhecido cruza o caminho de uma espécie que ainda está aprendendo a ouvir o universo. E se esse visitante nos ensinou algo, é que a fronteira entre mistério e conhecimento é feita de paciência, observação e coragem. O 3i Atlas está partindo, mas o que ele deixa é maior que sua passagem. Ele nos lembra que o espaço ainda guarda segredos que não cabem em equações e que talvez o verdadeiro sinal de inteligência não esteja lá fora, mas aqui, na nossa capacidade de questionar tudo. E enquanto ele segue, silencioso, para o escuro entre as estrelas, a humanidade o observa pela última vez, com a mesma mistura de dúvida, admiração e espanto que sempre nos fez olhar para o céu.